Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Gente, vocês não estão preparados pro caso de hoje. Eu tô muito animado de contar esse caso pra vocês. E quem me contou esse caso foi a Luana. A Luana diz que quando esse caso aconteceu, ela era pequena demais para entender o rolê todo e para militar a respeito. E que ela só descobriu a história completa recentemente, porque até hoje ninguém da família curte tocar nesse assunto. Então, vamos entender o que aconteceu. O lance é o seguinte, a família da Luana sempre foi muito rica. Sempre teve muito dinheiro. E tudo isso era por conta do avô dela, que ele foi pioneiro em um negócio lá, XYZ, que ela pediu pra eu nem inventar alguma coisa aqui, pro pessoal não ficar especulando quem que é. E basicamente, toda a família dela vivia às custas do velho, né? Do vô dela. Muita gente até fingia trabalhar na empresa dele pra receber salário, etc e tal. Só que ninguém de fato se dava o trabalho nem de entender o business, de fato trabalhar na empresa e nem nada. Então era um monte de parasita mamando na teta do velho e sempre foi assim. Aí quando a Luana era criança, o avô dela ficou doente e tal. Ele já era viúvo há muitos anos e foi aquele lance da pessoa cair na cama em um dia e meses depois piorar, tipo, super, sabe? E como o pessoal não tava nem aí de cuidar do velho, né, levar ele pro médico, nem nada do gênero, eles contrataram uma enfermeira particular. E ela literalmente vivia em função do velho. Dava remédio, dava banho, recebia os médicos, porque ele não saía de casa, né? A gente ia com o médico e ia até lá. O quarto dele literalmente virou um leito de hospital, assim. E quem gerenciava tudo isso era essa enfermeira que se chamava Cris. A Cris, pelo que a Luana soube, no começo ela sofreu um pouco na mão do velho, porque ele também não era flor que se cheire. Mas diz a Luana que com razão, né? Porque a família dela naquela época tinha mais interesse no velho morto do que vivo. Mas depois de um tempo, ele e a Cris pareciam que tinham virado os melhores amigos da terra, assim. Ela morava lá, então tudo era ela. Se alguém da família ousasse tentar dar o remédio pra ele, ele não tomava. Se alguém tentasse levantar ele da cama, ele gritava, porque tudo isso tinha que ser a Cris. Se fosse a Cris, ele fazia tudo como manda o figurino, e não porque ele estava debilitado. Eu imagino que ele tinha medo de alguém da família estar tentando matar ele, sei lá. Enfim, não me julgue, Luana. Eu tô me baseando na história que você me contou. Só que teve uma ocasião lá que a Luana não lembra como, e ela infelizmente não conseguiu averiguar também, né, como chegaram a essa conclusão, porque como eu comentei, a família dela finge que essa história nunca existiu. Mas descobriram que a Cris, a enfermeira, era uma mulher trans, ou, né, como chamavam na época, uma travesti. E diz a Luana que na pouca lembrança dela e no que ela já viu por foto, visualmente falando, a Cris tinha uma passabilidade enorme. E vale dizer que isso não significa nada, né? Isso não é critério de validação. Ela era uma mulher trans, ponto e acabou. Mas era uma época que existia um tabu enorme. Era uma época que era difícil até encontrar uma mulher trans que a profissão não fosse prostituição. Só que a Luana acredita piamente que, na verdade, a família dela tinha encontrado a desculpa perfeita para dispensar a Cris e internar o velho numa casa de repouso longe de todo mundo para o pessoal fazer a festa com a grana dele. E se alguém falasse de dispensar a Cris na frente do velho, ele ficava pistolaço, ele ficava muito bravo. E aí depois que se espalhou pela família esse lance da Cris, né, ser uma mulher trans, uma travesti, uma das tias dela começou a fazer um barulho dentro da família, de que aquilo era um absurdo, que certeza que a Cris estava pouco a pouco matando o velho, não que eles não quisessem isso, né, enfim, e que tinha que mandar ele embora, porque ela podia passar AIDS pro velho, olha que filha da puta, enfim. Só que como o velho não deixava demitir ela de jeito nenhum, eles, né, a tia e os tios da Luana, decidiram instalar várias câmeras dentro do quarto onde ficava o leito do velho, com a esperança de captar alguma negligência da Cris que justificasse a demissão dela, até juridicamente, caso o velho resolvesse bater o pé. Só que, gente, com uma semana de gravação, sem a Cris sequer perceber que tinham as câmeras ali, eles captaram muita coisa. Muita coisa mesmo. Eles captaram a Cris abraçando o velho, beijando o velho na boca, ela dando um remedinho pro velho que meia hora depois resultava, né, em uma relação sexual, né, com as limitações do velho, mas resultava em uma relação sexual. Enfim, eles captaram durante uma semana
a Cris se relacionando com o velho. E eu ouso dizer, vocês já vão entender o porquê, de que não tinha nada naquelas imagens que evidenciasse que o velho não estivesse consentindo com o que estava acontecendo. Mas para a família da Luana, aquilo era um absurdo sem tamanho. Então, no mesmo dia, após ver as imagens, eles já chamaram a Cris em um quarto, mostraram as imagens e disseram para ela que se ela não quisesse ser presa por abuso sexual, que era para ela recolher as coisas dela e sumir de lá. E aí, chorando muito, né? Imagino eu, porque a Luana não tem... Nem a própria Luana tem como confirmar isso. Mas a Cris saiu da casa sem nem poder se despedir do velho. E depois disso, o velho mudou completamente. Não conseguiram levar ele à força lá pra casa de repouso. Ele tinha um revólver em casa e aí ele ficava com o revólver embaixo do travesseiro, ameaçando todo mundo que tentava entrar no quarto. Ele não dormia mais, não queria comer mais, ficou depressivo ao extremo. Então, não deu 2 meses que a Cris foi embora. O velho, infelizmente, faleceu. A Luana disse que ela se lembre, só a mãe dela demonstrou tristeza. E olha que a mãe dela era a filha que o avô dela menos gostava. Que a mãe da Luana engravidou dela bem nova e o pai da Luana não assumiu. Só que aí começou aquela comoção na família, de ir atrás de advogado, ver questões de inventário e tal. E o velho tinha deixado um testamento, que gente rica deixa testamento, né? E eu acho bom, é melhor deixar tudo alinhadinho. E, gente, basicamente o que rolou foi que na leitura do testamento, o velho deixou uma quantia milionária para uma pessoa com nome masculino e tal, e na hora todos os filhos ali se entreolhando e se perguntando quem que é esse fulano? E, gente, simplesmente o fulano era, na verdade, a fulana. O velho deixou uma fortuna de herança para Cris. Vocês acreditam? Ai, que sabor. Obviamente ele deixou vários outros bens para cada filho, dinheiro para os netos, mas a maioria das coisas que ficaram para os filhos eram relativas à empresa do velho e coisas que eles simplesmente não sabiam como tocar. E aí houve uma indignação da família, deu maior rolo essa história, enfim, foi todo um estardalhaço por conta dessa fortuna que ficou pra Cris. Teve gente da família que ficou supostamente até doente, teve que começar a tomar uns tarja preta e tudo. E aí chegou um momento ali que os filhos chegaram em consenso, né? E venderam a empresa. E diz a Luana que tinha muita vaca, né, ainda, mas as vacas não eram tão gordas como na época que o avô dela estava vivo. E eu, com certeza, perguntei pra Luana como que ela tinha ficado sabendo da história toda. E ela disse que foi a tia dela mais velha, que até hoje culpa a Cris, né, enfermeira, de ter arruinado a família. Essa tia dela, ela nunca casou, nunca teve filho, e ela mora na Inglaterra. E aí, como ela ficou muito doente, a Luana foi morar com ela, não só pra ajudar, né, pelo fato dela estar doente, mas como para aproveitar ali, né, morar na Inglaterra, né, se encontrar em outro país e tudo. E o pontapé pra ela saber, né, dessa história toda, foi quando as duas estavam andando na rua, e elas viram uma mulher trans em um ponto de ônibus. A frase que a tia dela falou, ó: tá vendo aquilo ali? Foi igual uma dessa que acabou com a nossa família. E aí a tia dela acabou contando tudo. E eu perguntei também pra Luana se ela não teve curiosidade de ir atrás da Cris, saber como ela tava, ou sei lá. E ela disse que sim, que ela teve curiosidade, mas que pelo que ela conseguiu averiguar com a mãe dela, com muito custo, a mãe dela disse que a última coisa que ela soube foi que a Cris tinha mudado até de nome pra ninguém da família ir atrás dela. Imagino que esteja bem, porque ela teve acesso ao dinheiro. E é isso, gente. Essa história do avô da Luana, que se apaixonou por uma mulher trans e infelizmente deu no que deu a respeito do fim da vida dele. Mas felizmente ele deixou a Cris em ótimos lençóis. E a Luana só me contou essa história toda porque ela mesmo disse que ela é a ovelha colorida da família. E não podia deixar de expor os tios transfóbicos dela. E aí o próximo passo é apresentar sua namorada pra sua tia, né, Luana? É isso, gente. Até o próximo Causos do Vale. Quer mandar o seu causo pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.